e também as tias e os tios do Zap de plantão. Hoje nós teremos um programa bombástico. Eu tenho aqui na minha frente uma pessoa que eu admiro demais, que faz tempo já que eu queria ele aqui. Porque eu tenho acompanhado dele, e quando você vê ele falar, você fala, pô, é isso aí. Então, estou aqui na minha frente aqui, o doutor Jeffrey Chicchini, advogado. Vou dar a palavra para ele vai se apresentar para a gente. Naná, querido, o prazer é todo meu. Deixa o doutor de lado, não precisamos disso. Doutor é quem tem doutorado, né? Eu sou só mestre em Direito. No Brasil a gente vem com essa história de doutor, deixa isso pra lá, você é uma amiga. Eu sou muito fã dos tio e tia do Zap. Eu tava brincando aqui agora, Naná, que vocês são o quarto poder. Hoje quem manda no mundo são vocês. Quem manda no Brasil são vocês. O WhatsApp tem virado, graças a Deus, um canal importante na defesa da verdadeira democracia e não da democracia relativa, né, Naná? Sim, vocês têm sido essenciais. O trabalho que você está fazendo, Naná, e faz com amor, com sinceridade. É legal ver pessoas engajadas por honestidade, né, por missão de vida. E é esse trabalho que você faz. E eu só tenho a agradecer. Obrigado pelo convite. Quando você me procurou, eu fiquei lisonjeado, porque sou muito fã do teu trabalho. Aproveito para comentar, para cumprimentar também a Rádio Paraná Oficial, o nosso amigo Alexandre Domingues. Prazer imenso. E essa tua audiência, Naná, muito qualificada. Obrigado pelo convite. Sempre que eu puder, estarei aqui, com toda certeza. Então, o nosso podcast, ele é um podcast para as pessoas comuns. Pessoas que querem entender as coisas. Porque muitas vezes a gente vê muitos posts falando disso, uns falando daquilo, né? E hoje eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre as questões dos inquéritos do 8 de janeiro. Eu sei que você está bem por dentro e a gente quer entender melhor isso, porque a gente sabe que é uma barbaridade o que está acontecendo, mas a gente não entende, né, a maneira técnica disso. Eu acho que você está bem por dentro disso. Inclusive, você está incomodando o STF. Cadê aquele postzinho aqui, que eu pedi para você colocar aquele post? Aquele post lá, deixa eu ver se eu tenho aqui ele. Ele está falando que você está incomodando a Suprema Corte. Aquele da Oeste que saiu hoje, né? É, da revista Oeste. Eu até salvei aqui. Ó. Aqui tem aqui diz assim, a voz dos injustiçados. É você. Responsabilidade com a defesa e compromisso e com a justiça. Então, é por isso que a gente acorda todo dia, Naná. É por isso que a gente levanta da cama todos os dias. É, exatamente. Só que o povo brasileiro, parece que está desacreditado de tanta injustiça. Você veja, nós temos lá a Suprema Corte, que deveria ser os nossos heróis. Então, sabe como é que eu me sinto? Naqueles programas dos super-heróis, sabe? Que lá, aquela casa de super-heróis foi invadida pelos vilões. E às vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, porque eu estou vendo um país com medo. Medo de falar o nome desse homem, medo de dar sua opinião sobre as questões do 8 de janeiro, medo de se manifestar, até nas rádios. Tem certas palavras que a gente não pode falar. Então, a gente quer entender o que pode e o que não pode. Né? E como é que uma pessoa que passou batom numa estátua foi condenada a tantos anos de prisão? Pois lá? Colocando. Naná, é assim. Vamos lá. Agora eu tiro o terno, tiro a gravata, pra gente ter uma conversa bem franca. Sim. Tá? Então, como cidadão, você disse que esse aqui é um programa de pessoas comuns. Sim. Me considera uma pessoa comum. E é por isso que a gente se comunica. A gente tem se comunicado, porque eu não gosto de juridiquês. Vamos deixar isso de lado e vamos falar. Tem um programa aqui real na rádio que se chama Juridiquês. Não, é muito chato. Não suporto. Da doutora Joici Camargo. A Joici é diferenciada. A Joici é outro nível, né? Tem um respeito grande. Porque, sabe, Naná, o que tem acontecido é que é um grande consórcio, isso é uma agenda que eles já vieram preparando. É isso que eu quero mostrar. As pessoas têm que entender que é um jogo de xadrez, é um tabuleiro. E comunista, desde que comunista existe,
Naná. Eles não dão um passo sem pensar. Pois Eles são estrategistas. É um grande erro da direita imaginar, cogitar que eles são fracos, ou que eles são burros, ou que eles estão enfraquecidos. Não subestime nunca um comunista. Eles têm Eles dinheiro. são estrategistas, eles têm uma agenda global, agora foi escancarado aí essa agência americana que estava bancando eles, Jorge Soros. Então vai muito além do que a gente pode imaginar. Mas o que aconteceu no Brasil com 8 de janeiro não começou em 8 de janeiro, Naná. Então vamos ler lá, vou virar de costas aqui, vou ler. Olha lá. Um dos mais reveladores... Você pode ler para mim que eu tô de costas, eu não consigo. Lê lá Tá pra ali mim. a parte grifada. Isso. Né? Um dos frames mais reveladores de toda essa empulhação histórica destaca, como poucos outros detalhes, a feiura do buraco em que Moraes e seus parceiros estão enterrando o Brasil. O advogado dos kids pretos, Jeffrey Chiquini, tornou-se um motivo de irritação para o STF por sua insistência pessoal em ficar vivo, e vou continuar vivo, e continuar defendendo o seu cliente. Eu sou advogado e vou sempre defender. Kid Preto foi um nome dado pro comandante das Forças Especiais. Tá? O comandante das Forças Especiais deram a ele o apelido, o Kid Preto. Era só o comandante. Eles usam um boné preto e foi um apelido. Aí começou a correr no meio da tropa. Aquele é Kid Preto. Acabou já virando um apelido de todos os Forças Especiais. Não, o que é Força Especial? É a elite da elite da elite. Não tem ninguém mais preparado que um Kid Preto. É o cara que fez todos os cursos do Exército Brasileiro e os mais específicos. Para o cara ser Kid Preto, ele tem que ser PQD, paraquedista, e comandos. Comandos é o curso da elite do Exército Brasileiro. É aquele curso que começa 100 e termina 1, 2, sabe isso? Sei. E aí o cara pode fazer o FE. Aí o cara tá habilitado para fazer forças especiais. Uau. Em toda a tropa você tem pouquíssimos. Então assim, não são qualquer um. Por isso, Naná, que eu tenho dito, se esses caras quisessem um atentado, tinha ocorrido, Naná. Você vê Noia com moto piseira fazendo atentado no Brasil. Estão querendo dizer que Kid Preto não conseguiu pegar táxi. Pô, quem tem que ser muito ingênuo para acreditar isso? Exatamente. Um Kid Preto entra numa casa de madrugada, o alarme não dispara. Exatamente. Se ele quisesse. Entendeu, Naná? Então, no ditado popular, estão tirando a gente pra Loki. Eles acham que nós somos idiota. Estão tirando a gente pra Loki. É isso mesmo. Estão achando que estão tirando a gente pra Loki, né, Naná? Então, mas não somos burros. Eu sei que hoje o direito penal está sendo usado de uma maneira política. Eu até falei isso, eu fiz um post ontem, eu falei assim, o direito não foi criado para perseguir. O direito foi criado para defender pessoas. Exatamente. Quando que nasce o Estado? Isso é importante a gente compreender. Claro, eu preciso. A gente cria o Estado, Naná, para proteger nossas pretensões. Então o Estado nasce para proteger as pretensões do povo. Por exemplo, uma pessoa não pode matar outra porque ela quer matar. O Estado vem para proteger essa pessoa de não ser morta pelo outro. Sim. O direito à moradia. Nós criamos o Estado para proteger as nossas pretensões. Quando o Estado deixa de respeitar o direito do povo, o nome disso é ditadura. Por isso que eu não tenho medo de dizer estamos em uma ditadura. Por quê? Porque o Estado que nós criamos para proteger os nossos direitos está nos atacando, nos aprisionando e violando os nossos direitos. E o ditador é aquele que dita a regra dele, que não é a regra que o povo escolheu que exista por meio de leis. Sim. E executa a lei dele. Isso é ditador. Ele dita a regra dele e a lei dele tem que ser executada. Sim. Por isso que estão chamando aquela pessoa, o Voldemort, né? Aquele que não pode ser citado, de ditador, porque ele está ditando a regra dele. O código diz assim, não estamos viajando na maionese. Sim. Veja, tem uma lei que diz, pessoa que não tem foro privilegiado tem que ser julgado em primeiro grau. Ele vem e fala, não, vai ser julgado no STF. Pera, a lei fala que não é no STF. Eu falo que é no STF. Opa, isso é
ditador. Exato. Ele impôs a regra dele contra a regra já existente pela lei, que foi feita pelo povo. O povo vai na urna, escolhe seus representantes e os representantes criam as leis. As leis foi o povo que criou as leis. O povo criou a lei. O Estado tem que respeitar a lei. Por quê? Porque o povo criou o Estado. Para que o Estado faça cumprir as leis que o povo criou. Por isso o poder emana do povo. E todo poder emana do povo, Naná. Não é só o poder legislativo. Não é só o legislativo. Não, o poder que emana do povo é o legislativo. Não, todos os poderes emanam do povo. O povo criou o Estado. O povo criou o Estado e tripartiu o Estado em 3. Em executivo, que é um administrador do dinheiro do povo. O legislativo, que é onde o povo vai criar as leis. Sim. E o judiciário, que vai aplicar as leis criadas pelo povo. O que está acontecendo hoje? Esse Estado que nós criamos manda nesse povo, não respeita mais o poder que emana do povo e dita suas próprias regras. Isso é ditadura, Naná. Então assim, gente, a gente tá falando ditadura, a gente não sabe o que é ditadura. Não, a ditadura é o que nós estamos vivendo. Nós estamos numa ditadura, tá? Agora, tem níveis dela. A Coreia do Norte é uma ditadura mais avançada. Sim. Mas nada impede que cheguemos lá. Não, nós estamos a caminho. Estamos em uma ditadura. A questão é, estamos no início dela. Se ela avançar em 26, vai virar a Venezuela. Se avançar em 30, vira uma Coreia do Norte. Isso porque o Brasil é um país gigante, demora um pouco mais. Se fosse menor, já era. Né? Sabe o que eu fico pensando, Schini? Nos professores de direito, nas universidades. Vai ensinar, aí você vai falar, porque pode ou não pode. Não, se for ministro do Supremo, pode. Virou chacota, a gente brinca. Como é que um professor vai virou chacota, você explicar ensina uma coisa dessa? Você dá aula hoje, Naná, você fala assim, gente, é assim, e sempre vem a brincadeira depois. Salvo se for o entendimento do STF. Isso. Entendeu? Naná, você viu o que aconteceu essa semana? Sim, eu tenho acompanhado as Tios notícias. e tias do Zap, vocês viram essa semana? Olha só, Naná. A discussão estava muito grande, estava muito sólida, muito forte. A argumentação das defesas nesse processo, Naná. De que, desde 2005, o STF fala que ex-presidente, ex-deputado é primeiro grau. Em 2018 teve um julgamento importante do STF, que o STF falou, ex-presidente, ex-deputados não tem mais prerrogativa. Naná, a prerrogativa de foro é da cadeira. É da cadeira, não é da pessoa. Por exemplo, o deputado, Naná, ele tem prerrogativa de foro, que é o foro privilegiado, né? Tecnicamente é prerrogativa de foro, o termo certinho. É o foro privilegiado. Ele está deputado. Ele tem esse foro por causa da cadeira que ele está sentado. Por exemplo, se ele é nomeado ministro, ele perde o foro, porque o foro é da cadeira. Entendi. Se ele é nomeado ministro de Estado, por exemplo, se ele é nomeado... Entendeu, Naná? É assim que funciona, porque é da cadeira. O STF falou exatamente isso em 2018. Não, o foro é da cadeira. Não tá mais na cadeira, meu amigo, é ex-deputado, primeiro grau. Sim. Essa semana o STF decide que ex-deputado, ex-presidente, continua tendo foro privilegiado. No dia seguinte... Naná, sai a decisão. No dia seguinte, a Procuradoria-Geral da República junta o parecer da defesa dos acusados, da defesa do Bolsonaro, e cita essa decisão do STF. Fala assim, essa discussão de vocês aí que ex-presidente não tem foro, não existe mais. Ontem o STF falou... Só para eles ter a prerrogativa de julgar o Bolsonaro. Eles fizeram uma decisão para ser usada nesse caso. A gente chama isso de tribunal de exceção. Que horror. Isso é igual queimar bruxa, Naná. Eles mudaram uma jurisprudência de 2005, Naná. Eles estão tentando prender Bolsonaro, encontrando caminhos e fazendo curva aí para tentar prender o capitão. E dia 25 de março, Naná, não é o julgamento do capitão, tá? Não é o julgamento do presidente Bolsonaro, tá, Naná? Tem que avisar o povo aí, estão mentindo, é fake news. Então, explica isso pro povo, pros nossos ouvintes aí, que eles precisam entender. Tá, eles estão... Eu vi lá, saiu no G1, saiu no Metrópolis, saiu nesses canais aí querendo enganar. Dia 25 é o julgamento do Bolsonaro. Não é, Naná. Não é. O que acontece? A PGR, Naná, ofereceu uma denúncia, tá? Denúncia assim, o Ministério Público quer processar alguém. O nome da peça, denúncia. O Judiciário tem que receber ou não essa denúncia. Quando o caso é no STF, como é esse processo, tem uma lei própria. E essa lei diz
que o judiciário vai receber essa acusação em uma sessão de julgamento. Eles fazem uma sessão onde o advogado tem 15 minutos para ir lá fazer uma defesa e vai sair dali uma decisão se Bolsonaro vai ser processado ou não. Esse dia 25 é só para decidir, Naná, se o processo vai iniciar em definitivo ou não. Se a primeira turma disser, sim, aceitamos a denúncia e vai começar o processo, vai abrir prazo de 5 dias para nova defesa dos 34 acusados. Sim. Então tem muita água para rolar. Depois disso vai ter audiência ainda. Então o dia 25 não é o julgamento E você acha dos acusados. que existe materialidade para condenar Bolsonaro? A gente sabe que não, mas o que eles estão argumentando, colocando nesse inquérito para poder pegar e prender o Bolsonaro? Quantas horas vai ter esse nosso bate-papo aqui? Olha, a gente pode fazer outro dia, continuar no outro dia. Vamos ter que continuar uns 5 dias. Tá? Para eu explicar o tamanho da armação. Se eu pegar uma folha de cartolina e abrir aqui e eu mostrar as aberrações fáticas, probatórias, jurídicas, aí vocês ficam desgostosos do Brasil de vez. Aff. Aí vocês ficam desgostosos. Naná, sabe o que é? Nada de prova. Nada. E é assim, Naná. Por que eles torturaram o Mauro Cid por uma delação premiada? Por isso que eu não gosto de delação, tá, Naná? Uhum. Eu não gosto do delator só porque o delator é um X9, é um traidor, não. Porque o Cid, apesar de todos os defeitos que ele tem, ele foi torturado, Naná, pra delatar. Eu imagino que sim. Entendeu? Falar assim, ó, se você não disser o que eu quero, nós vamos prender tua mulher, tua filha e teu pai idoso, Qualquer um o arrega. que você quer que eu fale, Naná? Eu já começo agora. Né? Isso é uma tortura, né? O que acontece? Por que a delação premiada? A delação premiada é o seguinte, Naná. Nós não temos documentos para acusar, nós não temos prova, nós não temos interceptação, nós não temos print, nós não temos prova para te acusar. Mas nós temos uma delação premiada. Você entendeu, Naná? Mas caiu por terra essa delação. Eu pedi anulação. Eu fui o primeiro a pedir a anulação da delação premiada do Mauro Cid. Eu fui o primeiro advogado do Brasil a pedir essa anulação. O que acontece, Naná? A anulação tá lá, eles não vão anular. Eles não vão anular a delação do Mauro Cid. Por quê? Porque é tudo que eles têm. Eles não têm prova, eles não têm documento, eles não têm nada, Naná. Aí na falta de documento eles falam, nós temos a delação. Então esse processo, ele é inteiramente em cima de um papagaio, tá? Que foi torturado a falar o que deveria ser dito, sem apresentar documento. Naná, essa delação do Mauro Cid é também outra aberração jurídica. Porque a delação do Mauro Cid é só narrativa. O nome disso é confissão, não é delação. Delação é, eu confesso um crime e eu mostro as provas. Na Lava Jato, Naná, houve delações premiadas que foram anuladas porque o delator falava e não mostrava documento. Não pode, não é delação. Isso é confissão. Do Mauro Cid é só falar. Por que eles querem a delação do Mauro Cid? Para substituir a falta de provas. É muita manobra. Então eu digo, o que tem contra o presidente Jair Messias Bolsonaro? Delação do Mauro Cid. Jeff, não tem um documento. Não, eles falam que existe uma minuta do golpe. Cadê a minuta do golpe? Não existe. Não tem não existe essa minuta do golpe. Ah, queriam atentar contra o ministro. Cadê? Não existe prova disso. O meu cliente está sendo acusado, Naná, porque no dia 15 de dezembro de 22 ele estaria nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Era aniversário dele. Ele estava em casa com a esposa, com a filha. E eu juntei mais de 5 provas disso. Que ele estava em casa, com a família, em Goiânia, 3 horas da casa do Alexandre de Moraes. Como é que eles conseguem fazer com tanta cara de pau uma coisa dessa? Eu mostrei isso para a Polícia Federal quando ele foi interrogado. Eu dei prova, tá? Não foi papagaio igual o Mauro Cid, não. O Mauro Cid é papagaio. Eu não sou papagaio. Eu mostrei os documentos pro delegado. Tá aqui, ó. Cartão de crédito, nota fiscal do RAP, testemunha, um monte de prova que eu mostrei. O delegado manteve essa versão, o Ministério Público, a PGR, denunciou ele pelo mesmo fato. Eu já provei que o cara não estava em casa. Mantiveram a mesma acusação. Quer dizer, acho que eles não lê. Eu não sei mais pra que gritar. Mas assim, Naná, não perca as esperanças. Sabe o que eu tenho dito? Eu digo pra vocês. Eles não esperavam, Naná, que os acusados teriam a defesa efetiva que estão tendo. O que vai acontecer? Essa sentença já tá pronta, tá? Imagino que sim. Já tá pronta. Mas nós não vamos jogar a toalha. Nós vamos atacar, Naná, com tanta força essa denúncia fraudulenta. Nós vamos atacar com tanta força, nós vamos publicizar
cada vírgula, a ponto dessa acusação passar vergonha Isso. e não sobrar pedra sobre pedra. Conte conosco. Você entendeu, Nana, o que vai acontecer? Claro. A ponto deles não terem mais como condenar. É assim, ó, se a gente condenar, a gente vai estar dando um carimbo de Coreia do Norte. É. É essa a nossa estratégia, porque a gente sabe que são 34 inocentes e nós temos prova. Agora vai ter audiência, Naná. E a audiência vão sentar testemunhas. E aí nós vamos fazer uma defesa efetiva. Não vamos deixar cercearem os direitos dos acusados. Eles vão ser defendidos. E no final não vai sobrar acusação. E aquela sentença que estava pronta, eles vão ter que rasgar de vergonha que eles vão ficar. Que sonho. Vai acontecer isso. Que sonho maravilhoso. Tomara. Se depender de mim, vai acontecer isso. Então, você acha que com a entrada do Donald Trump pode ajudar em alguma coisa na situação desses inquéritos do 8 de janeiro? Claro que sim, eu tenho certeza. Então, Isso que está acontecendo é maravilhoso. O que está acontecendo para nossos ouvintes saber o que está acontecendo com essa entrada do Trump? Não, funciona assim. O Trump tem uma pauta porque ele foi vítima. Ele foi vítima dessa esquerda globalista. Né? O Donald Trump ele foi tirado do poder. É literalmente isso. Sim. Ele foi tirado do poder por uma agenda global de esquerda que tinha que tirar os presidentes liberais, os presidentes de direita. E o Trump foi uma das primeiras vítimas. E essa esquerda global veio utilizando contra o Trump, igualzinho está acontecendo no Brasil, Exatamente. o Poder Judiciário. O Capitólio, igualzinho, então, é o mesmo jeito. O mesmo modus operandi que aconteceu com o Trump, da esquerda utilizar todo o poderio financeiro, Sim. né, e manipulação de instâncias superiores do Poder Judiciário, porque, Naná, pera lá, não podemos falar do Poder Judiciário brasileiro. Os nossos juízes de primeiro grau são maravilhosos. Sim. Juízes e juízas maravilhosos. Que, infelizmente, suas sentenças chegam no STF e lá tem um julgamento político de sentenças jurídicas muito bem fundamentadas. O Tribunal de Justiça do Paraná é um tribunal incrivelmente técnico e sério. Ai, que bom. Então, Bom assim, saber. quando a gente fala Poder Judiciário, vamos corrigir, tá, pessoal? Nós vamos, a partir de agora, falar instâncias superiores e não Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário brasileiro é sério, é competente, é técnico, preparado e formado por juízes sérios e honestos. Tá? Primeiro grau e segundo grau no Brasil merece nosso respeito. Então, quando a gente vai falar de Poder Judiciário, a gente fala instâncias superiores, que são nomeações políticas. Então, é isso que eu não entendo. Como que um rapaz que reprovou várias vezes no exame da OAB, hoje é um juiz da Suprema Corte? E sabe que pra você se formar em direito é só não morrer, né, Naná? Então eu digo, é incrivelmente incompetente esse cidadão. Pois né? é, E tá né? onde tá. Por quê? Porque são instâncias políticas. Então o Trump viveu exatamente isso. E ele entrou nesse governo com a pretensão de atacar essa esquerda global e os países que estão alimentados por ela. E aí ele se cerca de ministros que têm a mesma pauta. Veja, tem ministro do lado dele ali que é cubano, nascido nos Estados Unidos, que a pauta principal é lutar contra a ditadura da América Latina. Então a pauta do Trump é não perseguir, mas é fazer uma justiça mundial contra essa esquerda globalista, ditatorial, que tirou o poder do povo e criou Sim. seu próprio poder. Sim. Que escravizou o povo utilizando do direito. Utilizando do direito para perseguir. O Trump foi vítima disso. Sim. Utilizar do direito para perseguir. Então, por isso que o trabalho que o Trump está fazendo, ele é importante, porque ele está cercado dos melhores juristas dos Estados Unidos. Você viu o advogado do Trump? Ele fala português. Sim. O Trump fala português. Olha como Nossa. o Trump falou o seguinte: eu vou pegar um advogado que fala português para ele se comunicar com os brasileiros. O cara é um gênio. Ele não tá pra brincadeira. Ele tem o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, que tá com a mesma Jogada de pá. mestre. Então, assim, o Brasil está tomado pela esquerda globalista. Está. Saibam, Sim. o Trump quer acabar com isso. Então não tem como dizer que não haverá uma influência do governo Trump nessas injustiças que nós estamos vivendo no Brasil.
Haverá sim. E eles vão vir para cima como se fosse um trator, um tanque de guerra com todas as suas armas, né? Para cima de quem lutar contra eles. E daí os canalhas, que quando o Lula estava preso, condenado em 3 processos, tá, Naná? O Lula estava preso, condenado por 3 processos, tá? E 3 instâncias. Então não tem como falar perseguição política contra o Trump, porque ele foi condenado por um juiz de carreira, não foi condenado por um juiz nomeado, tá? O Lula, perdão. Lula, corrigi. Falei Trump sem querer, muito Trump na cabeça. Não, vamos lá, eu falei errado. Lula foi condenado em 3 processos, em 3 instâncias, por um juiz de carreira e não um juiz nomeado. Sérgio Moro era um juiz de carreira, competente. Sérgio Moro enquanto juiz... Melhor. Competente. Não devia ter saído desse cargo. Excepcional jurista enquanto juiz, tá? Lula foi condenado em 1º grau por um juiz de carreira, em 2º grau pelo STJ, e o processo dele foi anulado, Naná. Sim. Sabe por que o processo do Lula foi anulado? Porque não tinha como absolver. Não tinha como absolver. O que faz? Anula. Não tem como dizer que ele é inocente. Não tem. Tá? Então foi exatamente isso que aconteceu ali. E agora você tem processo que ninguém vai ter chance de defesa, Naná. Ninguém vai ter chance desses recursos que o Lula teve. E aí esses canalhas vêm dizer que o Eduardo Bolsonaro está colocando o Brasil contra o mundo. Não, deixa eu explicar para vocês. O trabalho do Eduardo Bolsonaro é legítimo, merece aplausos. A Gleisi Hoffmann, quando o Lula estava preso com prova, pediu ajuda ao povo árabe. Quem lembra desse vídeo da Gleisi Hoffmann? Nossa, povo árabe, o Lula é injustiçado. Injustiçado? Injustiçado? Aí, agora Eduardo Bolsonaro está indo ao estrangeiro denunciar violações a tratados que o Brasil faz parte. Extremamente legítimo. O Brasil tem tratados internacionais que o Brasil faz parte, Naná. E essas decisões da Suprema Corte estão violando normas e regras desses tratados que o Brasil faz parte. Então, você vai denunciar essas violações aonde? É no estrangeiro mesmo. Então, Eduardo Bolsonaro está certíssimo. Ele está gritando para o mundo. Mundo, o Brasil está sofrendo violações a tratados internacionais. Sim. Ele está certíssimo. E a mídia tem tentado aí desmerecer, né, o presidente Bolsonaro. Por isso que vai ter essa manifestação lá no Rio de Janeiro, dia 16 de março. O mundo precisa saber que o povo está do lado do presidente Bolsonaro. O mundo já sabe. E também do lado das pessoas que foram presas injustamente. Eu tenho uma amiga que o marido dela está preso lá. E ele tem uma doença. Ele tem um filho que tem aquela doença, que eu não sei o nome, ossinhos de vidro, sabe? Sério? E ele está lá preso, e ele é o pai de família. E o Clezão? Não, o Clezão, gente. O Clezão. A irmã Hilda, aquela senhorinha idosa. Tá presa, a Hilda? Não, ela saiu, mas ela não devia nem ter ficado presa. Ficou presa há quanto tempo, a Hilda? Acho que não lembro, acho que quase uns 8 meses, eu acho. Sabia que nós temos aqui violações, naquela prisão, nós temos violações a crime contra a humanidade. A lei é bem clara, e isso não é só lei do Brasil, tratados e convenções internacionais, Naná. Você não pode deixar adulto preso com criança, você não pode deixar homem preso com mulher. Então aquela cama de gato que eles armaram para os patriotas de colocar num ônibus e levar para aquele local, eles deixaram presos homens, mulheres e crianças. Aquela cena me fez lembrar daquele filme lá do... Aquilo era Auschwitz. Só faltava gás. Entendeu? Sabe o julgamento de Nuremberg? O julgamento de Nuremberg, quer dizer, termina a Segunda Guerra Mundial. Sim. E aqueles nazistas, canalhas, são julgados num tribunal chamado Tribunal de Nuremberg. Né? Um dia nós teremos um tribunal de Nuremberg julgando aquela cena. Aquilo é crime contra a humanidade. Nossa, aquilo lá foi terrível. Senhoras que tiveram urinar na frente das pessoas. Exato. Aquilo foi... E os direitos humanos, cadê? Serve só para os bandidos? Só para eles. Nossa, direito dos manos. Gente, que absurdo isso. Como é que pode uma justiça ignorar, né, a lei desse tamanho, desse tanto? O povo está vendo isso. Até a pessoa que tem um tico e um teco na cabeça entende que isso está errado. E você tem juristas defendendo isso, Naná. Sabe por quê? Porque para eles é vantajoso. Agora o inimigo é comum. Lembra na época da Lava Jato? Nossa, eu lembro. Eu atuei na Lava Jato, eu atuei em 7 processos na Operação Lava Jato e eu lembro muito bem a comunidade jurídica muito bem armada.
E batiam no Sérgio Moro, e batiam nas ilegalidades. Muita coisa eu não concordo também, tá, Naná? Aham, entendo. Tinha prisões de ofício, que eu também não concordo, porque a lei diz que o juiz não pode prender sem provocação do MP. Eu atacava isso também, porque é lei. Eu vou sempre defender a lei, tá, gente? Não importa quem seja o juiz, não importa qual lado seja. Eu vou sempre defender a lei, é meu compromisso. Né? Eu não posso ser utópico, né, em ter lado político no momento de uma aplicação da lei. E eu tô criticando a comunidade jurídica porque eles estão fazendo isso, estão tendo lado político, né, traindo o nosso compromisso com o respeito à lei. Eu jamais vou trair o meu compromisso com a correta aplicação da lei. Então eu também critiquei muita coisa na Lava Jato. E a comunidade jurídica escrevia artigo, palestras, eventos gigantescos para atacar irregularidades que entendiam naquele momento. Hoje as irregularidades são infinitamente maiores, gritantemente piores, e a comunidade jurídica está quieta. Por quê? Porque o inimigo é o mesmo. Essa comunidade jurídica, 99% dela de esquerda, quer mais que a direita se exploda. Infelizmente. Por quê? Colocando a ideologia política à frente da missão verdadeira do jurista. Então isso eu tenho criticado. Pera lá, gente. Pera lá. Ideologia política não pode sobrepor direitos humanos dos cidadãos brasileiros, que não importa o lado político. Exatamente. Né, Naná? Então, assim, tá havendo uma cegueira deliberada aqui, covarde. O que estão fazendo com os brasileiros é covardia. Né? Você quer aplicar uma pena a alguém, Naná? Tem que ser como um jogo de xadrez. Já viu falando sobre isso, Naná? Já ouvi você falando sobre isso. Sabe o jogo de xadrez, gente? O direito tem que ser como jogo de xadrez, não como jogo de Uno, Naná. Regras. Olha só, o jogo de xadrez. Eu não falo japonês e eu sento com um japonês numa mesa de xadrez. O japonês não fala inglês, a gente não consegue se comunicar. A gente consegue jogar xadrez. Quando um matar o rei do outro, ganhou o jogo. Simples. O japonês ou eu, ninguém vai questionar. Ganhei ou perdi. Já o jogo de Uno, como que é? Ninguém sabe a regra. Se um tá mais bêbado que o outro, a regra é do outro. Nossa. Não é assim jogo de Uno? Pega a caixa, vira a caixa, qual que é a regra? O direito tem que ser como um jogo de xadrez. Para que ao final uma condenação seja legítima, a regra tem que ter sido observada. Então não é pedir demais que a regra seja observada, porque nós criamos o Estado, e o Estado só pode condenar alguém se a regra foi bem cumprida. Nas 4 linhas, como diz o presidente Bolsonaro. O Bolsonaro estava coberto de razão. 4 linhas é exatamente isso. Eu, Bolsonaro, estou presidente do Brasil. Eu sou obrigado a cumprir a lei. Sim, muitas pessoas questionam ele. Por que você não, naquele 7 de setembro, por que você não pediu o artigo? Por que você não fez aquilo? Às vezes eu mesmo, muitas coisas eu não entendo, porque eu não entendo essas questões jurídicas, mas ele entende. Por que ele não fez? Tem muita coisa que a vontade tem que ficar de lado quando você é um chefe de Estado. Sim. Porque daí você é o presidente da esquerda e da direita. Você é o presidente do Brasil. E ele não é só o presidente, ele é um pai, um marido. Você entendeu? Exatamente. Né? O governante tem que governar pro Brasil. Sim. Não é como o Lula tá fazendo, que tá se vingando da direita. Isso não é um presidente. E sabíamos que ele queria ser presidente de novo para se vingar, não, mas e ele disse isso, que ele ia se vingar de todo mundo. Se vingou do Deltan, agora vai se vingar do Moro. Sim. Não achem que a vida do Moro tá doce, não. Ele vai se vingar. Vai chegar a conta. Tá? Então ele não tá lá presidente porque ele quer ser presidente. Ele tá lá porque ele quer se vingar. Então quando o Bolsonaro falava que tinha que jogar dentro das 4 linhas, e jogou, porque eu conheço o processo e não tem nenhuma prova que saiu das 4 linhas, ele tava certo, Naná. Porque ali ele é um chefe de Estado. A gente que não entende essas questões técnicas, a gente sabe que não tá certo. Porque falta humanidade, né? Falta justiça. É muito simples, é só se pôr no lugar da pessoa. Gente, como presidente, eu imagino que o presidente Bolsonaro tinha uma carga gigantesca nos seus ombros. As decisões que ele precisa tomar até hoje tem que ser muito bem pensada estrategicamente, porque senão cai tudo sobre... Eles estão procurando aí pelo em ovo para poder condenar o Bolsonaro, ainda que ele não é presidente. Né? Por quê? Por que você acha que eles estão querendo pegar o Bolsonaro e prender o Bolsonaro? Claro, para matar o líder da direita.
Claro. E outra... É porque assim, o que acontece, Naná? Tem tudo isso, né? Isso é muito importante também. Mas por que essa sede de deixar esse processo no STF? Porque, Naná, funciona assim a lei, tá? Se eu sou condenado, eu posso recorrer. Então imagine só, se eles respeitam a lei, como a sede deles é de vingança e de punir, eles não estão preocupados com a lei, eles estão preocupados com a punição mais efetiva. Sim. É isso que eles querem. Sim. Eles querem seguir o caminho mais curto, mais rápido, né? Ignorando as leis. Perfeito. Eles poderiam muito bem falar assim, tá bom, então começa pelo primeiro grau, vamos dar uma aparência de legalidade nisso daqui, deixa o Bolsonaro ser processado em primeiro grau, e esse processo vai subindo, e quando chegar aqui no STF, a gente condena ele como a gente quer. Por que eles não fazem isso? Porque vai demorar. Eles precisam condenar o Bolsonaro esse ano de 2025 para tornar o Bolsonaro inelegível. Como que funciona isso? Se você é condenado direto no STF, Naná, não tem para onde recorrer. Já é cadeia e já tá inelegível. Sim. É mais rápido. Sim. Então é óbvio que é uma questão aqui de tabuleiro de xadrez. O xadrez deles, né? O jogo deles, né? Não é o xadrez que a gente conhece. Sim. É o xadrez que eles criaram, né? Entendeu, Naná? Porque daí, condenado no STF, você já tem o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Não cabe mais recurso, tem que cumprir a pena. Quando sair essa sentença do STF, e se eles condenarem o Bolsonaro ou qualquer outra pessoa ali, já é cadeia no dia seguinte e inelegível, Naná, porque já é em órgão colegiado e não há mais pra onde recorrer. É a última instância. E qualquer pena, Naná, acima de 8 anos no Brasil é xadrez. Sim. Acima de 8 anos. Acima de 8 anos. Pensa, os patriotas lá, condenados a 17 anos. Sim. Entendeu? Acima de 8 é cana. Então tá tudo muito bem pensado. Por isso que esse trabalho que nós estamos fazendo, ele tem que ser feito dessa forma. Nós temos que atacar cada vírgula. É, porque ali sempre tem alguma coisa escondida no processo que você tem que prestar muita atenção. Ah, Jeffrey, mas a sentença já tá pronta. Mas nós vamos jogar a toalha? Uai, claro que não. Pera lá. Nós vamos jogar a toalha? Nós estamos em guerra. É. E numa guerra, só termina quando acaba. E essa questão de anistia, né? Veja, nós vamos pedir anistia. Quem que dá essa anistia? Anistia, Naná, é o Congresso Nacional. É o Congresso. É. Não tem a ver com Lula nem com a Suprema Corte. Não, mas funciona assim. É uma lei a anistia. Aham. Então, pro povo saber como que funciona. É um rito Isso. igual de uma lei, Naná. Sim. É igual uma lei. Então, um deputado ingressa com um projeto de lei de anistia, aprovado na Câmara dos Deputados, vai pro Senado, aprovado no Senado, vai pro presidente da República sancionar ou não. Aí que é o problema. Aí o presidente fala, não, eu não acho que tem que ter anistia. Ele vai lá e veta. O Congresso pode derrubar o veto, pode jogar a lei goela abaixo. Sim. Tem a derrubada do veto. O Congresso Sim. fala, não, nós somos maioria e nós queremos anistia. Ele vai lá e derruba. Aí vem a anistia Sim. e pronto, estão anistiados. Aí, o que acontece? Hoje o STF diz que o STF é o último a dizer. O STF pode vir depois, como anistia é uma lei, o STF pode vir e dizer, essa lei é inconstitucional e daí não tem validade. Ai, isso. Nossa. Então, quando a gente fala que o STF é o maior poder do Brasil, é porque eles estão com a caneta e, segundo eles falam por último sempre. Daniel Silveira. Sim. O presidente indutou o Daniel Sim. Silveira. O resultado jurídico é o mesmo, tá, Naná? A anistia feita por uma lei pelo Congresso e o induto feita pelo presidente, o resultado jurídico é o mesmo. A gente chama extinção da punibilidade. Sim. Ou seja, encerram os efeitos penais. É isso que a gente fala. O induto é o presidente que dá. Sim. É um decreto. Não precisa dessa tramitação Sim, toda. É sim, bem sim. mais rápido. Ué, o STF falou que o induto do presidente era inconstitucional. Ressuscitaram, então. Eles vão fazer a mesma coisa com a lei da anistia, Naná. Vai passar na Câmara, vai passar no Senado. O Lula não vai sancionar. O Congresso vai derrubar o veto. E aí o STF vai dizer que é inconstitucional. Gente, eu fico revoltada. Só tem uma forma de resolver o Brasil. Isso, me diga. Tem uma solução. Ah. 2026, um Senado federal com mais de 2/3 de senadores de verdade. O povo não imagina, mas o poder mais importante do Brasil é o Senado Federal. É mais importante que o presidente da República. O Senado é mais importante que o Eles presidente têm da poder República. sobre a Suprema Corte. O Senado fiscaliza a Suprema Corte e só o Senado Federal pode impeachmentar um ministro. O Senado impeachment. Dentro do Senado. Começa o processo no Senado e termina no Senado. O Senado pode impeachmentar o presidente da República,
um ministro do STF, um procurador-geral da República e um advogado-geral da União. Um senador, ele é mais importante do que um presidente no Brasil. O brasileiro nunca deu bola pro Senado. Sempre elegemos porqueira. Aqui no Paraná. Tá, cadê? Cadê os nossos senadores? O Eurovisto que nunca foi visto. Ori não visto. Ori não visto. O Arnes... O outro que beija a testa de comunista. Então, veja... Teve um aí que beijou a testa de um comunista. Não foi, para não perder o carguinho, né? É. Então... Arredondou a vida dele com o Alcolumbre. Sabia, né? Quem salvou o Sérgio Moro foi o Alcolumbre, né? É. Você sabe? Não sei direito, mas... É o padrinho dele, Naná. Ai, minha nossa. A tia do Zap tem que saber. Não, Ele vai vir candidato a governador. E nós estamos de olho nisso. Ó, esse cidadão que quer ser candidato a governador, se ele quisesse voltar a ser juiz, eu votaria nele. Eu também. Tá? Mas pra governador não dá. Porque ele beijou a cabeça de comunista. Tá? E ele se alinhou ao sistema, ao Alcolumbre, para salvar a pele dele. Enquanto o Deltan estava sendo caçado, no mesmo dia que o Deltan estava sendo caçado, o Sérgio Moro estava fechado no STF, resolvendo o futuro dele. Negociando. Traiu o Deltan. Traiu o Brasil. No dia que o Sérgio Moro... Eu sou uma pessoa que não choro muito. Eu chorei 2 ocasiões por causa de política. Na facada do Bolsonaro e quando o Sérgio Moro traiu o Bolsonaro, aquele dia que ele foi primeiro na Globo. Ele querer ser candidato a governador é uma traição. Né? Porque ele foi eleito para ser senador 8 anos. É. E o momento que o Brasil mais está precisando dele como senador, ele tá quieto. Ele tá em silêncio, querendo fugir de lá. Porque ele fez acordinho lá e ele tem que ficar quietinho em Brasília. Ele quer usar ele quer usar Paraná como trampolim para fugir de lá. Pra escapar. Claro! Ele não pode ser senador. Nossa, é verdade, não tinha pensado nisso. Ele tá fugindo do Senado porque ele fez acordo lá, ele não pode ser senador. Ele tem que vir a governador. Ele quer usar o Paraná como trampolim, como ele já fez. Ele queria ser candidato por São Paulo não quis ele veio ser candidato pelo Paraná. A esposa dele foi eleita em São Paulo. Ué, que história é essa? que volte juiz, foi um juiz maravilhoso. Não tem como a gente pedir a tia do Zap pra ele voltar a ser juiz? Vamos fazer uma campanha aí, volta a ser juiz. Você que tá ouvindo aí. Sérgio Moro, juiz. Então, o melhor que Sérgio Moro tem que ser juiz. E 2026 nós temos uma missão. Nós temos que votar nos senadores certo, aqueles que têm coragem de enfrentar a Suprema Corte, tá? E falando em cenário político e senadores, e nós temos aí alguns candidatos aí da direita a ser... Se o governador Ratinho Júnior não sair a presidente, ele vai sair a senador. Aí nós temos aí outra linha do PL que possivelmente o Felipe Barros vai sair como senador. E Cristina Grêmio, então, já colocou o seu nome para o Senado, tá? Então, eu acho que vai ser para nós, as tias do Zap, é uma decisão difícil, porque nós temos algumas ressalvas em relação a algumas pessoas. Tias do Zap acredita na Cristina Grêmio para o Senado. Eu acredito que ela vai ser uma excelente senadora, né? Aí nós temos o Felipe Barros, que é do partido do Bolsonaro, e temos aí o Ratinho Júnior. Só que são 2 vagas, né? Então, essa é a discussão do grupo hoje. Quem que nós vamos votar, né? Então eu coloquei assim, quem que você vai votar? Ratinho Júnior do PSD, que o PSD votou, a maioria dos parlamentares do PSD votou a favor da Suprema Corte. Felipe Barros é do PL, nunca votou contra o povo da direita, sempre está junto com a gente. Cristina Grêmio está lutando aí contra o sistema valentemente e é capaz de ser uma excelente senadora. Olha só, o que nós vamos fazer? Naná, excelentes nomes. Felipe Barros é meu amigo pessoal. Cristina Grêmio eu não a conheço pessoalmente, a admiro muito. A garra que ela tem, uma mulher com muita garra, respeito e admiro. Você está correta, é um grande nome para o estado do Paraná. O Ratinho Júnior, não precisamos nem falar, para mim um gestor incrível, orgulho de tê-lo como nosso governador. Eu também não tenho queixa sobre o Ratinho. O Paraná é a 4ª economia do Brasil. O Ratinho é um gestor incrível. Eu gosto. Agora, também. Você quer que eu te responda, né? Pois é, eu nós não vou deixar a tia do Zap sem resposta. Nós estamos num impasse. Lá no grupo eu acho que é muito cedo. É. Nós estamos em março de 2025.
Esse ano é o ano mais importante da história da direita do Brasil. No final desse ano, no início de 26, nós temos que olhar para trás e decidir quem fez de verdade pelo Brasil nesse momento que o Brasil mais precisou. Quem que mais defendeu o povo, mesmo em palavras. A eleição em outubro de 2026. Então, se a gente chegar vivo até lá, a decisão é lá. Hoje eu vi um post do Ratinho se manifestando em relação aos presos do 8 de janeiro. E eu falei assim... O Ratinho é de direita, tá, Sim. Cristina? E eu falei, pelo menos alguém do EPSD falou alguma coisa. Não. Eu quero que o nosso prefeito também se posicione, porque é importante isso. Essa história aqui do PSD, obviamente, o Brasil é muito grande, Naná. Tem PSD ruim? Claro que tem. Tem PL ruim. Tem gente que apoiou o prefeito, tem gente do PL que apoiou o prefeito de esquerda. Eu tenho visto então, isso. Pelo amor de Deus, calma. Eu tô falando, o Ratinho é de direita. Tá? E a vaga do Senado é dele. Não tem pra onde fugir. Ele vai ganhar. Eu queria o Ratinho candidato à presidência da República. Se o Bolsonaro não sair... Chegou a vez do... né? Eu queria o Ratinho candidato, vice do Bolsonaro. Sim, eu também. Vice da Nesse Michelle. caso, claro, sim. O candidato é o Bolsonaro. Sim. Agora, assim, eu sou advogado. Eu conheço o processo. O processo está desenhado à inelegibilidade do Bolsonaro. Sim. Né? Mas a gente sabe que Deus é muito maior do que tudo isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente sabe que Deus abriu o mar. Para ele resolver esse processo é muito fácil. Sim. Né? Então o Bolsonaro é o candidato. Não tendo Bolsonaro, eu acho que... O Ratinho pode ser. Eu gosto muito do Ratinho. Existe alguns nomes aí no Brasil, mas não existe muitos, não. Né? Porque, assim, é importante o povo saber a posição do Senado. O Senado tem que ser um técnico. Sim. Por isso que eu tinha muita esperança no Sérgio Moro, um jurista competente. Eu também. O Senado é um legislativo técnico-jurídico. Sim. Entende? Então, temos que chegar em 26 e escolher muito bem. Todos esses nomes são maravilhosos, mas está muito cedo. Eu acho que o Felipe Barros tem experiência lá na política, mais experiência que Cristina Grêmio. Mas Cristina Grêmio é uma mulher incrível. Ela é inteligentíssima. E outra coisa, tem que ter sabedoria e tem que ter ousadia. É isso mesmo. Tem que ter. E eu acho que ela tem, sabe? Nesse ponto, assim, tipo... Eu acho que a Cristina Grêmio tem que escolher melhor as amizades dela. É isso que eu queria perguntar. O que você acha que aconteceu com a Cristina? Vamos falar sobre Cristina. Qual a sua opinião do que aconteceu? Ela tinha tudo para ganhar a eleição. Todo mundo sabe, eu gravei um vídeo em apoio ao Paulo Martins. Sim. Paulo Martins é meu amigo. Eu também gosto demais dele. Ele é um cara incrível, direita verdadeira, conservador de verdade, um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso. É de dentro da minha casa. Um cara que eu admiro e respeito muito. Também. E eu não convivo com tranqueira. Eu também gosto demais do Paulo Martins. Quando não existia direito, o Paulo Martins estava perdendo o emprego dele no SBT. O Paulo Martins foi demitido da televisão porque ele era direita no momento que ninguém era direita e não podia bater no PT. E ele o fez e perdeu o emprego por isso. Por isso que eu votei no Paulo Martins para prefeito de Curitiba. Ele merecia aquele voto de confiança. Gente, e nessa eleição... Agora, a Cristina merecia também. Agora a Cristina rodeada de inexperientes e pessoas com índole duvidosa. Nós somos de direita, nós somos contra tudo que é torto. Entende? Sim. Então a Cristina tem um potencial gigantesco. Mas está muito mal assessorada, muito mal rodeada. E ela poderia estar próxima a pessoas como o Paulo Martins, por exemplo. Eu acho assim que naquela ocasião não tinha tempo, não tinha experiência e a gente não imaginava que ela ia crescer tão rápido. O nosso grupo da Tias do Zap... Não, mas experiência não. Nós trabalhamos dia e noite incansavelmente. Eu ia dormir 2 horas da manhã para ajudar ela. Não que eu seja contra o Pimentel, mas eu sou a favor da Cristina. Eu gosto dela, eu acho que ela tem potencial e eu quero muito que ela seja senadora. Isso é democracia, né? Claro. Naná. Só que assim, no grupo... Olha que coisa boa, a gente pode escolher em quem votar, Naná. Não é? Pois é, e eu posso Isso escolher é maravilhoso. E no grupo das Tias do Zap, eu nunca escondi que eu sou fã do Paulo Martins. Sim. E as minhas Tias do Zap, mesmo o Paulo Martins sendo o vice-prefeito... E você viu que o Paulo nunca criticou a Cristina? Nunca vi. Ninguém vai achar uma crítica do Paulo contra a Cristina. Nunca. Ele nunca fez isso. Nunca. Então, por isso assim, eu nunca vou deixar
de dizer que eu tô contra uma pessoa por causa de outra. O Paulo é meu amigo, sempre foi meu amigo. Não é jogo de futebol, né? O Deltan é outro que eu admiro pra caramba. Um cara preparadíssimo. Poderia estar lá, foi caçado. Por quê? Porque tinha o potencial de derrubar lá muita gente. Então, já trataram de tirar ele logo. O Deltan é cara que tem que estar no Senado. Mas não sei se vai estar elegível. Porque é um cara com conhecimento técnico jurídico. Senado, as pessoas se enganam. O Senado não é cargo, vaga de bravateiro. É vaga de quem Técnico. sabe mexer um tabuleiro jurídico. Sim. Entendeu, né? É claro, imagina só. Deixa eu ver que hora que O Deltan é um cara que merece estar lá. Eu acho também. O Deltan é um cara bom, né? Então, estamos aí. Você acha que existe alguma possibilidade de o Bolsonaro sair para candidato à presidência da República pelo andar da carruagem? Parece que não. Ele vai resolver aqueles 2 casos dele no TSE, eu tenho esperança. Aqueles 2 processos que tornaram ele inelegível são aberrantes. Veja, um chefe de Estado fazer uma reunião com diplomatas. É a atribuição e competência do chefe de Estado. Sim. O tornar inelegível por isso. Decisão política. Vai cair no TSE. Segundo ponto, que ele subiu num caminhão no 7 de setembro, também o tornar inelegível. Então veja como é perseguição. Né? Não roubou ninguém, não tem mala de dinheiro aqui, não tem desvio da Petrobras, nada. É chicana jurídica para perseguir politicamente um opositor político. Porque ele falou, chega, porra. Exatamente isso, porque ele estava com a boca suja naquele momento. Né? Aí, perfeito. Ele ali vai resolver, torna-se elegível. Esse processo, no momento que ele está, não está tornando o Bolsonaro inelegível, tá, Naná? Então esse processo do golpe, e tornou o Bolsonaro inelegível. Não. Só vai tornar inelegível quando houver julgamento, em órgão colegiado. O STF é julgamento em órgão colegiado. Sim. Se ele for condenado nesse processo do golpe, aí ele fica inelegível e não pode concorrer. Sim. É daí que a direita tem que, infelizmente, pensar num segundo nome. Tá? É com muita dor no coração que nós vamos ter que escolher alguém de direita para não perder de novo, para não perder a eleição. A gente não pode perder a eleição. Não. E a direita tem que parar de se dividir, Naná. E tá dividida, é o inferno. Pra que isso? Muita briga, muita briga. Pra que? Você vê a esquerda brigar? Não. A esquerda... Começaram com a ala janjista, já resolveram. Sim. Eles não brigam. A direita fica de vaidade se matando. Tem que se unir, Naná. Exatamente. Eu tenho tentado fazer isso, porque às vezes a pessoa fala... é porque eu sou bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Gente, o que é ser bolsonarista? É compactuar com os valores da direita. Ser bolsonarista. Você não é bolsonarista, mas você apoia as causas da liberdade de expressão, das liberdades gerais, você é contra ideologia de gênero, todas essas coisas. Então você é bolsonarista, isso quer dizer. Quem que pode não admirar o trabalho que o Bolsonaro fez? Não é só o Bolsonaro trabalho. Resgatou o patriotismo. Sim. O Bolsonaro resgatou o patriotismo. Sim. Ele resgatou nosso orgulho pela bandeira. Ele resgatou os conservadores. Ele tem a sua parcela de contribuição em muito. Ele vai ser sempre um grande líder. E eu nunca na vida vi um homem que ame tanto o nosso país como o Bolsonaro. É um cara assim que quando ele fala sobre a nossa pátria, eu vejo que brilha os olhos dele. E é isso que o povo sente. É um cara que tem que ser o presidente de honra da direita, para sempre. Para sempre. Independente se ele tá no mandato ou não, ele é o presidente de honra. Tanto que eu chamo ele de presidente Bolsonaro. Eu também, para mim ele sempre vai ser meu presidente. Tia do Zap existe por causa de Bolsonaro. Você sabe como é que surge o Tia do Zap? Não. Então, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, né? Aí o Fábio Pochá, ele lá tinha aquele programa dele, ele falou assim, tudo culpa daquelas tias do Zap, que já não faz mais crochê, e os tios do Zap não jogam mais xadrez na rua, aí fica o dia inteiro no WhatsApp, aí eles colocaram o Bolsonaro aí como presidente, são tudo fascistas. Eu falei, eu sou uma tia do Zap. Aí eu resolvi criar um grupinho com as minhas amigas chamado Tias do Zap. Aí, só que todo mundo queria entrar, daí eu resolvi, falei, quer saber, vamos criar uma marca? Criei a marca, essa marca aqui. É maravilhoso. Patenteei a marca, nós temos as camisetas e tem que fazer uma associação, Naná. Nós estamos fazendo já uma associação. Tem que fazer uma associação, Tias do Zap. Sim, um instituto. Sim. E nós
nós conseguimos, nos reunimos na Câmara Municipal quando tem um projeto de lei que a gente quer ou que a gente não quer. Claro, isso é democracia. Duas ocasiões. Uma vez, os vereadores queriam descaracterizar os carros da Câmara Municipal. Por causa de... não, é mais seguro ficar sem... Aí, o que nós fizemos? Nós fomos lá, as tias do Zap, e fizemos cartazes, vários cartazes, dizendo que a gente não concorda, que o dinheiro é do povo e que se eles correm perigo, eles que andam com o carro dele, porque eles têm um salário bom para ter um carro, para poder fazer o seu próprio trabalho, não precisa ficar dependendo. Por quê? Porque a gente já tinha notícia de gente com o carro da Câmara Municipal indo para academia, para balada, entendeu? Não, isso não pode. E não pode, saindo 11h30 da noite com o carro da Câmara Municipal, isso é abuso do dinheiro público. E a gente, naquele dia, a gente foi 9 horas da manhã. Era para ser votado isso lá, eles protelaram para de tarde, achando que nós íamos embora. Aí, na hora do almoço, a gente foi comer e voltamos. Foi o último a ser votado no dia e a gente conseguiu falar com todos os vereadores e convencer eles que tem que continuar caracterizado. Trabalho maravilhoso, Naná. E contem comigo sempre que precisar. Sim, claro. Então... E também outra coisa que eles queriam abrir, como é cota para concurso público para drag queen. Jesus, eles queriam uma cota para isso. Não sei se era drag queen ou LGBT, queria uma cota para eles. Aí ele falou o quê? A gente estava na CCJ ainda, eu lembro disso. A gente reuniu um grupinho que coube na sala. Hoje já dá para fazer cota para a direita, né? Então, estão perseguindo tanto, já está tão minoria. A cota das tias do Zap. Porque, né? Pelo amor de Deus, todo mundo E a gente conseguiu reverter essa situação. Então, a gente consegue. Se a gente, como povo... Cota é maioria já? A cota já está quase maioria? Tudo é cota? Então, por isso que eu falo, as minorias. Quem são as minorias? As minorias, eu considero minorias. Pessoas com deficiências físicas, locomotoras. Está na Bíblia a minoria, sabia? Sim. Gálatas. Tá na Bíblia quem Gálatas. são as minorias. Tá ali. Tá ali as viúvas. As viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Esses são as minorias. Esses são as minorias. E lutar por isso. Hoje em dia, essa classe já não é mais minoria. Então, gente, eu sei que eu preciso de advogado às vezes. Conta comigo. Pode contar com você? Pode contar comigo. No 0800? Você é minha amiga, pessoal. Que bom saber. Eu sou advogado do povo, Naná. Ai, que beleza. Então eu queria apresentar você pro nosso povo, porque você está do nosso lado. Claro, e olha, sempre nós temos questões assim que nós não entendemos, questões Menciona técnicas. No Zap aí, Naná. Menciona no Zap de vocês. Você quer entrar no grupo da tia do Zap? Vai ser uma grande honra pra mim. Você vai ver E eu respondo, hein? É só meter um arroba lá que eu respondo. E as discussões que tem lá. E um fala mal e a gente xinga candidato. Eu não falo palavrão, Naná. Não, ninguém fala lá palavrão, mas tipo, vagabundo é o palavrão de lá, é o vagabundo. Já não pode falar, já é feio. Pilantra e vagabundo Então, eu vou colocar você lá no grupo das tias do Zap, você vai ser muito bem recebido. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigado, e o dia que você quiser falar, vamos falar sobre tal assunto, que tem um assunto aí. Vamos fofocar, Vamos fofocar. A gente vem aqui no vamos fofocar pro Brasil ver. Quero agradecer demais a sua presença. Você quer dizer suas redes sociais para que a gente possa seguir você? Eu uso o Instagram, @Jeffrey Chiquini, esse nome esquisito, né? Jeffrey. E agora faz um mês eu criei o X também. Tô começando a usar o X também. Mas a rede que eu mais uso é o Instagram. Eu também. E para você que está aí na Rádio Paraná Oficial, se inscrevam no canal do YouTube, @atiapod, com D mudo. E também no Instagram, @tias do Zap. Serão bem-vindos. Vai lá, acompanha o nosso trabalho lá, e os podcasts, os cortes, a gente vai colocar lá para vocês assistirem. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Vocês são incríveis.